Em 1914, Freud faz uma divisão que é muito importante para o nosso raciocínio na psicanálise, que é a divisão do desenvolvimento em autoerotismo, narcisismo e amor de objeto. É muito importante você pegar esse raciocínio e sobrepor a um raciocínio anterior que ele faz em 1905, no texto chamado Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, em que ele vai dividir a fase oral, a fase anal, a fase fálica, o período de latência e a fase genital. Quando você sobrepõe esses dois esquemas, você vai ter ali no autoerotismo a fase oral, então é a fase inicial em que a criança experiencia o mundo todo pela boca, né? Então é uma atitude no mundo de incorporação, de introjeção do mundo. Você vai ter então entre o autoerotismo e o narcisismo uma outra fase que é a fase anal, que é a fase de retenção, em que o eu vai se estruturando cada vez mais e tem uma preocupação da criança em conseguir corresponder às expectativas do outro. Já é um momento de socialização maior, em que ela precisa se adequar às regras de convívio social e também regras de higiene, de hábitos. À medida que ela consegue se adequando a isso, cada vez mais ela vai se apaixonando por si mesma, cada vez mais se encantando pela própria imagem, dando origem então ao narcisismo, que vai ter o seu ápice na fase fálica. E apesar de falarmos de fase fálica, lembre que o falo não corresponde ao pênis. O falo também pode ser o pênis. O falo tem a ver com uma potência imaginária que é atribuída a alguma coisa, a algum órgão, a alguma pessoa. E que nessa fase a criança atribui ao pênis a função fálica. O assunto de hoje é fazer um fechamento do Édipo do menino num esquemão, numa tabela, resumindo tudo que nós vimos até agora. Esse é o Édipo do Zero, aula número 7. Bom, pessoal, a gente está aqui no Násio, vocês têm o livro aí muito provavelmente. Estamos na página 43, em que temos essa, deixa eu focar aqui, temos essa tabela aqui muito legal e que eu coloquei aqui na lousa. Vai ser bem simples de explicar, porque os desenvolvimentos já foram feitos, agora só vou colocar de uma forma mais organizada aqui para você estudar. Eu não sei se você consegue enxergar exatamente o que eu fiz na lousa, vou explicar algumas coisinhas então. Então, vou ter essa divisão aqui. Sensações erógenas, falo, desejos incestuosos míticos, fantasias de prazer que se manifestam no comportamento, fantasias de angústia e resolução da crise edipiana. Então, se você seguir na tabela, tudo começa com sensações penianas, sensações no corpo real, no corpo físico. Então, essas sensações, que vai ser o clímax, então, a fase fálica, leva a criança às suas fantasias ou fantasma de onipotência, né? O ser onipotente, super poderoso porque possui o falo. Obviamente, isso é só uma fantasia. Então vejam que nessa primeira parte das sensações erógenas e o falo, todos estão iguais. A partir daqui dos desejos incestuosos, lembrando das aulas anteriores, são 3 tipos de desejos incestuosos. Então quais são eles? Desejo de possuir o outro, no caso a mãe, desejo de ser possuído pelo corpo do outro, o pai, e desejo de suprimir, né, eliminar o corpo do outro, o pai. Então veja que eu tenho aqui desejo de possuir nesse primeiro, de ser possuído no segundo e de suprimir o outro no terceiro. Na outra etapa temos fantasias de prazer que se manifestam no comportamento. Então, as sensações penianas levam às fantasias, aos fantasmas de onipotência, que levam a esses desejos de possuir o outro. No caso do desejo de possuir o outro, qual que é a fantasia de prazer? Uma fantasia sexual ativa. No caso, o desejo de ser possuído pelo corpo do outro, o que você vai ter? A atitude sexual passiva. Né? Se você tem desejo de ser possuído, você fica no lugar passivo. Depois, desejo de suprimir o corpo do outro. Atitude sexual ativa também. Na sequência eu tenho aqui, ó, visão do corpo nu feminino sem pênis. Por que é importante essa parte? Porque o Násio vai dizer aqui nesse texto, em outros lugares você vai encontrar também, inclusive no caso Hans, do pequeno Hans, que existem as ameaças de castração, as ameaças assim, ó, eu vou arrancar isso que você tanto fica se exibindo. Como eu já disse em outras aulas, o falo é um só tempo, o lugar do orgulho, né, da exibição, mas também o medo de perder. Então eu tenho por um lado essa coragem e esse medo que no fim das contas resulta mais em medo, que eu falei na última aula que o homem é um ser de medo justamente por acreditar que tem o falo. Lembrando que ele tem essa fantasia de que tem. Muito bem. Então o que vai acontecer? Existe a ameaça de perder o falo. Mas enquanto eu não tenho essa ameaça garantida por algo, eu deixo a ameaça de longe. Então eu sou corajoso porque eu acredito que tenho falo. Então esses 3 aqui
ficam nas suas atitudes, né, nas suas fantasias de prazer, ativa, passiva e ativa, mas vai chegar um momento em que essa fantasia de prazer vai ser confrontada com uma fantasia de angústia, né, com medo. E de onde vem esse medo? Porque as ameaças da perda, né, a questão de perder vai se concretizar quando olhar para o corpo da mulher nu e perceber que o pênis não está lá. Lembrando que a criança acredita que o pênis e fala é a mesma coisa. Então o que vai acontecer? Quando ela olha para a mulher que não tem o pênis, qual que vai ser a sacada que a criança tem em termos de fantasia? Ela não tem porque perdeu. Ou seja, eu tenho e posso perder, é só olhar o corpo da outra. Olhando o corpo da mulher, eu tenho a certeza de que eu posso perder. Então, quando ela se vê diante de um corpo que não tem o pênis, ela tem a certeza de que ela pode perder, então começam as fantasias de angústia. Então, como é que vão ser essas fantasias? Então, visão do corpo no feminino, sem pênis. Aí aquele que estava aqui, ó, desejo de possuir o outro, que era uma atitude ativa. Qual que é a fantasia de angústia? Ser castrado pelo pai repressor. Esse outro aqui que era desejo de ser possuído pelo corpo do outro, o pai. Qual que é a atitude sexual? Passiva. Qual que é o medo? Medo de ser castrado pelo pai sedutor. E depois esse outro, desejo de suprimir o corpo do outro. Qual que é a atitude sexual? Ativa. E qual que vai ser a fantasia de angústia? Castrado pelo pai rival. Então veja que todos partem das sensações penianas, do fantasma da onipotência, 3 desejos diferentes, esses 3 desejos levam a 3 fantasias diferentes de prazer. Essas fantasias de prazer, quando se deparam com o real do corpo nu feminino sem pênis, acredita que o pênis foi arrancado, ou seja, que o falo foi perdido, foi arrancado, destruído. Então começam as fantasias de angústia, de ser castrado pelo pai repressor, ou pelo pai sedutor, ou pelo pai rival. Nessa fase aqui, se você olhar nessa outra parte da tabela, tudo que eu falei até a fantasia de prazer, sexualização dos pais. Quando vem o vislumbre do corpo nu feminino, começa a dessexualização dos pais. E daí eu vou ter então a resolução da crise edipiana. A resolução da crise edipiana leva ao quê? A 3 grandes pontos, de acordo com o Násio. Recalcamento dos desejos, fantasias de prazer e de angústia. Ou seja, se você está assistindo esse vídeo e pensa assim, eu nunca senti nada disso, que bom, né? Que você não sabe porque você recalcou tudo isso. Se tudo deu certo, no auge da fase fálica, né, você vive ali então essa angústia de castração e você abre mão das pretensões libidinais com o outro materno. E por conta disso, você vai ter o recalcamento dos desejos, fantasias de prazer e de angústia. Também eu tenho a renúncia aos pais como objeto sexual. É uma frase que eu já trouxe em outras aulas, se você está acompanhando os outros vídeos. Uma frase do Levi-Strauss que diz: as interdições possibilitam circulações, né? Então tem um filme muito legal para entender isso, que é o La Luna, do Bertolucci. Então um filme que você acha facilmente para assistir na internet, em que enquanto ele fica seduzido pela mãe, La Luna, né? Seduzido pela mãe, encantado por ela, ele não consegue estabelecer relações fora com outras pessoas. Só quando acontecer uma interdição que ele está finalmente livre para sair dessa relação narcísica, então procurar alguma coisa fora, né, dessa relação com a mãe. Então aqui, renúncia aos pais como objeto sexual. E depois, terceiro, né, teve essa renúncia, recalcamento, identificação com os pais. Né? Identificação principalmente com o pai que fez, ou a figura que fez a função de castrar a criança. Então essa figura castradora que foi, né, objeto de ameaça da angústia de castração, essa criança vai então se identificar com ela, como uma forma inclusive de guardar características para no futuro encontrar uma parceira que tenha características do seu objeto sexual inicial. Bons estudos, na próxima aula começaremos com o Édipo da menina. Então é isso, até a próxima.